E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Flávio Henrique na área, mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre os segredos do jejum. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi sobre esse assunto fantástico, né? Sobre o jejum e os segredos do jejum, e eu espero que venha ficar bem esclarecido nesse vídeo. Se você está no YouTube, já me segue aqui, deixe seu like, seu comentário aí e tamo junto até depois do fim. Se você está no Kawaii, vem por YouTube, procura aí Eu Sou o Flávio Henrique, você vai me encontrar aqui. E também deixe seu like, comenta o que você acha desse assunto, se você curte esses assuntos. Agora, se você está no TikTok, você não tem o hábito ou não me viu falar sobre esses assuntos ainda. Eu falo muito disso no meu canal no YouTube e também no Kawaii, nesses assuntos. No TikTok eu faço dublagem, faço brincadeira, fico dançando, fazendo piada, falando bobagens, faço dueto, mas não trago esse assunto aqui específico para o TikTok. Mas se você está no TikTok e está vendo esse vídeo e gosta desses assuntos, vem para o YouTube, me segue aqui, vamos falar. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, às vezes você que está no TikTok mesmo não é familiarizado com isso, só me vê fazendo palhaçada, é a Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia, de assuntos ligados à Bíblia, mas não com um olhar religioso, não com aquele olhar de religiosidade, mas com um olhar científico, espiritual, de estudo mais profundo e do que podemos extrair desse livro tão maravilhoso para a gente aplicar em nossas vidas, né? E é isso aí. E o assunto de hoje, o que eu vou falar hoje com vocês, é sobre jejum. Algumas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada, errada sobre jejum. E hoje eu vou falar o que é o jejum, como jejuar, quais os benefícios, vamos falar sobre essas coisas, tá? Sobre o jejum. Vou falar de experiências, uma experiência que eu tive muito forte sobre o jejum. Se você é uma pessoa que gosta desses assuntos, gosta das escrituras, gosta da Bíblia, tem curiosidade que eu gostaria de entender, fica no vídeo aí, deixa o seu like, comenta, e nós vamos poder estar junto até o final aí, e você vai ter grandes revelações sobre esse assunto. Bom, lembrando, eu tive em BH, às vezes até a pessoa que eu conversaria em Belo Horizonte talvez esteja aqui. E nós falamos sobre várias coisas ligadas às escrituras e acabou que nós entramos no assunto do jejum e não ficou esclarecido. E acabou que eu tive que vir embora e vim embora para casa e não acabou que não ficou claro. Mas se você está aí, você hoje vai pegar o assunto mais detalhado, beleza? Bom, eu vou, tipo assim, quando eu era mais novo, né, que eu estava na igreja, menino ainda, eu não entendia essas coisas. Eu tinha um olhar totalmente diferenciado. Para mim, jejum era passar fome, para mim, jejum era ficar sem comer, e para mim, jejum era uma tortura, porque eu não entendia. O que é a ignorância? A ignorância é quando você não tem um nível de compreensão sobre aquele assunto, aí você é uma pessoa ignorante. Né? É igual preconceito, né? Ou seja, uma pessoa não tem um mau conceito sobre algo, não tem uma informação clara sobre aquilo. Então é isso. Mesma coisa sobre o jejum. Quando você não tem conhecimento, né, sobre alguma coisa, você fica ignorante. A verdade é essa. Você se torna uma pessoa ignorante. Então, assim, o que eu aprendi? Com um grande homem de Deus, uma pessoa muito séria. Para ser sincero, eu aprendi isso com uma pessoa, uma das pessoas que, para mim, no meu ponto de vista, são pessoas mais sérias que levam as coisas espirituais, as coisas da Bíblia, as coisas de Deus com seriedade. No meio de tanta gente pilantra, canalha, tanta gente cafajeste, tanta gente que engana, rouba e pilantra, né, que tem por aí, essa pessoa é uma pessoa séria. É uma pessoa que eu gosto muito, eu conheci, né, aprendi a gostar, a amar muito, a ter uma admiração muito grande por ser um homem de Deus. Então, assim, é uma pessoa muito séria. É uma pessoa que não fica aí com balela, com conversinha fiada. É uma pessoa direto ao ponto, muito simples, muito humano, muito verdadeiro, né, cara? Eu, pelo menos, vi isso nessa pessoa. E se você quer saber, tá curioso saber quem é essa pessoa, você vai procurar no YouTube e segue ele lá no Instagram, segue ele no YouTube, segue nas redes sociais, porque você vai ver que eu não estou brincando, que é uma pessoa séria, uma pessoa voltada para as coisas de Deus, mas com um olhar sério. Não é uma pessoa que está brincando com as coisas de Deus, é uma pessoa que está
aí de lero-lero, de palhaçada. É uma pessoa muito séria, uma pessoa que vive o que fala e uma pessoa que tem experiência. Então eu aprendi isso com ele e o que eu aprendi eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A pessoa que eu estou falando é o profeta, o Wendel Medina. Procura aí o Wendel Medina, que você vai seguir ele, ver os vídeos dele. Ele é maravilhoso, um cara fantástico. É um brother, é um cara fantástico, uma pessoa muito abençoada. Não sei se vai ver esse vídeo, se ele ver, beijão aí para você, o Wendel, para sua esposa, a profeta Joyce Medina também, vocês são uma bênção na minha vida. E eu não esqueci desde o dia que vocês estavam aí em Alphaville e eu enviei os biscoitos. Vocês queriam comer biscoito de Minas e eu mandei os biscoitos aí pra vocês. Mas beleza, enfim. Beijo pra vocês e é isso aí. Gente, segue eles aí nas redes sociais, são pessoas maravilhosas, vocês vão gostar. Então o assunto de hoje é falar sobre jejum. O que é o jejum? Jejum significa tapar a boca. Ó, tapar a boca. Jejum, no original é isso, tapar a boca. Jejum é se abster de certos alimentos ou de alimentos, né, por um período de tempo. Você vai se abster de alimentos por um período e algo específico. Você vai jejuar. Toda vez que você for se propor a jejuar, você não fica jejuando assim, de qualquer jeito, não. Você vai jejuar com um objetivo. Você precisa ter algo em mente. Para que você vai fazer o jejum? Vai jejuar para quê? Qual o motivo daquilo? Por quê? Você precisa ser específico sobre o seu jejum. O seu jejum é para quê? Para adquirir mais sabedoria, conhecimento, para você ter uma cura. Para que é? Precisa ser específico o seu jejum. Ok? Então o jejum não é passar fome, como muitas pessoas pensam. Quando a pessoa pensa assim, eu vou ficar de jejum, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar tonto, vai me dar tonteira, eu vou cair no meio da rua. Não, calma. Calma que eu vou te explicar. Calma aí. Porque tem gente que só de falar em jejuar já fica doido, né? Os demônios do estômago começam a ficar borbulhando ali, não deixa nem pensar, quer comer. Então é o seguinte, primeiramente, é preciso entender o seguinte, que a pessoa pensa assim, mas quem pode jejuar? Qualquer pessoa pode jejuar. Mas para mim jejuar tem que estar dentro da igreja? Não necessariamente. Mas para mim jejuar tem que ser evangélico, católico, sei lá, eu tenho que... Não necessariamente, você precisa ter entendimento, você precisa ter clareza, você precisa entender quem é você precisa entender para que serve o jejum, você precisa entender o que você está fazendo nesse planeta, inserido aqui, e o que você está, qual que é o seu papel aqui. Você precisa entender certas coisas. Então assim, o que eu entendi? Eu entendi que o jejum é uma arma poderosa. O jejum é algo muito poderoso. O jejum é você se abster de algo natural por um período de tempo para você receber algo sobrenatural. E outra coisa que eu aprendi também é o seguinte: o jejum, ele é como se fosse uma arma muito poderosa. Imagina uma bomba atômica, mas está ali. Algo poderoso. Uma arma poderosa. E o seguinte, quando você se propõe a jejuar, quando você se propõe a se abster de alimentos por um período de tempo, o que acontece? O seu corpo, quer dizer, o seu corpo não, todo o potencial que está no seu espírito, não no seu corpo, todo o potencial que está no seu espírito, ele vem à tona. Eu vou explicar isso aqui. O que acontece? Por que eu falei que qualquer pessoa pode jejuar? Presta atenção, diz que você tenha entendimento, tenha clareza, entenda o que está acontecendo. Você é um ser humano, está na Terra, somos quase 8 bilhões. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. No seu espírito existe algo como uma bomba nuclear, vou colocar assim,
que você nem tem ideia do que é e nem explorou isso. E tem algumas formas de ativar isso que está no seu espírito, trazer isso à tona. É como emergir. E uma das formas é através do jejum. Então, o jejum, quando você começa a ter o hábito de jejuar, o hábito de se abster de alimentos por um período, você vai começar a perceber você vai começar a ter discernir atmosferas espirituais. Você vai começar a ter uma percepção, um olhar, um sentimento diferente. Por quê? Tudo que está no seu espírito que precisa vir à tona, ele vai vir à tona. Você fala, meu Deus, como assim? Existe por trás de toda alimentação, existem segredos espirituais importantes. Por isso que é interessante você saber o que você come. Tem até uma frase, né, no meio dos nutricionistas aí, eles falam, você é o que você come. E é verdade. Então, quando você começa a se abster de alimentos por um período de tempo, todo o potencial que está no seu espírito, ele vem à tona. Os seus sentidos espirituais ficarão mais sensíveis. O seu olhar espiritual fica sensível. Ouvido espiritual, olfato, paladar, tudo fica sensível. Tudo vem à tona. Então você começa a ter um olhar diferenciado para tudo que está ao seu redor. E com isso tem uma série de outras coisas. Através do jejum, por exemplo, digamos que você precisa... Eu não estou aqui falando que você não tem que deixar os seus remédios, se você é uma pessoa que toma medicamento, não. Mas através da prática do jejum, você pode trazer cura para o seu corpo. E através do jejum, você pode curar qualquer coisa. Pelo simples fato de você se abster de certos alimentos por um período. O nosso corpo, ele é inteligente. Todo o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então tem gente que pensa assim, se ficar sem comer vai dar tontura, vai dar vertigem, vai cair duro. Não. Se você já tem uma quantidade de energia armazenada no seu corpo, na verdade, existe um estudo que o ser humano pode ficar sem, não de jejum, tá? Estou falando sem comer. Que ficar de jejum não é ficar sem comer. Mas ficar sem comer, o ser humano pode ficar acho que até 3 semanas sem comer, dependendo do acúmulo de energia, de gordura que tem no corpo dele, fica até 3 semanas. Agora sem água, acho que é de 4 a 5 dias sem água. Então assim, isso dependendo muito da temperatura, de ambiente, tudo isso envolve. Mas vamos voltar para o jejum. Então o jejum, ele é algo muito poderoso. E o jejum, quando ele é alinhado com as línguas celestiais, o idioma celestial, quando você, além de jejuar, você tem o hábito de orar, de falar com Deus em línguas, no seu idioma original, você vai potencializar isso. Só o fato de você jejuar e de você começar a falar em línguas, você vai potencializar isso. Eu separei aqui alguns trechos bíblicos, e eu vou ler com vocês alguns aqui, sobre o jejum. Mas o livro que eu gostaria que você se familiarizasse com ele é o livro de Daniel. Mas eu vou ler aqui fora da ordem, eu coloquei na ordem, eu vou colocar fora da ordem aqui. Primeiro eu vou ler aqui Deuteronômio não, vamos procurar Esther. Engraçado, acho que eu não li Esther ainda. Deixa eu acho aqui Esther. Se eu não achar, eu vou lá para Mateus. Mas Esther. Deixa eu ver se eu encontro aqui Esther. Livrinho pequenininho, fica escondidinho aqui. Vamos ver aqui. Ixi, rapaz. Esther. Onde você está, Esther? Deixa eu achar aqui.
que eu vou lá para... Vou para Mateus. Esther está bem escondidinho aqui. Vou para Mateus. Outra hora eu leio Esther para vocês. Vamos para Mateus 6,16. Palavras de Jesus aqui. Mateus 6,16. Olha que lindo. Quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Olha só. Jesus falou, quando você for jejuar, não faz igual os hipócritas, que eles ficam com o rosto desfigurado, né? Para mostrar que está jejuando. Já recebeu o galardão. Já recebeu a recompensa, galardão e recompensa. Então, assim, Jesus está dando uma dica aqui. Não vai fazer cair nessa armadilha, não. Vamos para Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. E Jesus lhe advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Vamos agora para Lucas. Você vê que até certas castas, né, só sai com oração e jejum. Quem falou isso foi Jesus, tá? Lucas 4, 1. Antes que você fique pensando, Flávio, você está falando de religião. Não, não estou falando de religião, estou falando de lifestyle bíblico, conhecimento bíblico, trazendo luz para você, luz para sua casa, sendo um instrumento aqui de Deus para sua vida, te abençoar de alguma forma, tá? Entre outros vários assuntos, mas um assunto que eu tenho fascínio é pelas escrituras, mas eu sempre vou falar isso, não com um olhar de religiosidade, é com um olhar de aprendizado, um olhar diferenciado para as coisas espirituais. Lucas 4, verso 1. Ai, Flávio, mas eu não gosto da Bíblia. O que você está fazendo aqui? Por que você não vai capinar um lote? Por que você não vai lavar uma vasilha, lavar uma trouxa de roupa? O que você está arrumando aqui, meu filho? Mas eu não gosto de você. O que eu posso fazer? Eu não vou ficar aqui para te agradar. Para de bobeira, vê se cresce, para de infantilidade. Lucas 4, 1. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias e 40 noites. Esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Vamos para mais uma aqui. Êxodo, vamos lá para Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu sobre as tábuas de pedras as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Vamos ver agora Esdras 10, 6. Se eu acho Esdras aqui. Livro de Esdras. Se você estiver atento, você vai conseguir ver que existe até uma numerologia bíblica. Uma hora eu falo sobre isso também. Um pouquinho sobre isso. Mas vamos devagarinho. É lindo demais. Acho que eu vou parar por aqui, gente. Vou lá para Daniel. Onde que tá? Tem uns livrinhos que eles ficam tão escondidinhos. Eu vou voltar aqui. Vamos para o livro principal que eu quero ler com vocês, que é o livro que eu gostaria, se você está chegando aqui agora,
Eu sou Flávio Henrique e hoje nós estamos falando sobre um pouco, né, sobre o jejum, os segredos do jejum, por que jejuar, para que jejuar, como jejuar, quando jejuar. É isso aí. E o jejum, ele é muito poderoso quando você entender isso. Teve um dia, eu não sei nem se eu falo isso aqui, porque tem gente que não acredita, tem gente que fica meio assustado. Não sei se eu revelo isso aqui para vocês. Cada pessoa, quando começa a jejuar, tem as suas experiências particulares. Uma coisa que eu quero desmistificar, que tem gente que quer, fica, tudo é místico, né? Mistificar tudo. Vou desmistificar. As coisas espirituais, sobrenaturais, elas precisam ser encaradas como naturais. Não tem nada de oh, entende? Natural, encarar como naturalidade. Teve um dia, cada pessoa tem uma experiência, mas eu tive uma experiência com jejum que para mim foi uma das experiências mais fortes que eu já tive. Teve um dia que eu falei com Deus assim, que eu queria ver Ele. Eu falei, Deus, eu estou cansado de ouvir as pessoas falar isso, falar aquilo e tal. E eu falei, não, eu quero te ver. Eu falei assim, eu quero te ver. Aí alguém pode falar assim, não, mas está escrito na Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Mas também está escrito na Bíblia que tudo é possível para aquele que crê. Se você agora imagina, se você crê e aí você vai, se você faz um jejum específico para isso, qual que é o motivo de Deus não se revelar para você? Então, é lógico que Deus é maravilhoso, ele nos conhece, né? Mas eu acredito que Deus ele não tem como ficar oculto. Eu estou contando a minha experiência. Você faz a sua, vivencia a sua e depois você vem aqui, escreve aí se você vivenciou, o que aconteceu com você. Mas eu fiz o seguinte, eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu tirei 3 dias para jejuar. 3 dias para fazer jejum. E o meu objetivo nesses 3 dias, eu falei, Deus, eu quero te ver. Eu não quero ouvir uma experiência de fulano, de Beltrano, não sei o quê. Eu quero te ver. O meu objetivo do meu jejum é isso. Vai parecer loucura, cara, doideira. Mas eu sei o que eu vivenciei nesses dias. E foi uma coisa muito louca. Eu achei que eu ia morrer nesse dia. Eu achei. A sensação que eu tive foi que eu falei, vou morrer. Eu fiz, mas eu confesso para vocês. A sensação que eu tive foi que eu ia morrer. Beleza. Eu não me recordo agora. Não me lembro agora se foi no primeiro dia de jejum, se foi no segundo, se foi no terceiro. Não me lembro, de verdade, não me lembro. Eu só sei que eu fui despertado. Dentro desse período de jejum, eu fui despertado às 3 horas da manhã. Aí você fala, Flávio, como que você sabe que era 3 horas? Normalmente o meu relógio fica do meu lado. Eu abri os olhos, eu olho pro relógio. Aí eu vi lá, 3 horas da manhã. Só que nesse dia foi muito rápido. Foi rápido. Eu olhei pro relógio às 3 horas da manhã, mas só que sabe aquele olhar meio sonolento? Você fica meio assim, meio querendo acordar, querendo abrir o olho. Só que eu fui surpreendido por uma luz. E essa luz, era 3 horas da manhã, essa luz foi entrando pro meu quarto. E quanto mais essa luz vinha entrando dentro do meu quarto, tudo que estava dentro do meu quarto desaparecia. Sumia tudo. Tudo sumia. Minha cama sumia, coberta, tudo sumia. O meu guarda-roupa, tudo sumia. Desaparecia. A luz ia tomando conta de tudo. Eu só via a luz. Uma coisa que eu não sei nem explicar. Muito forte. Foi entrando pro meu quarto e tomando conta do quarto e tudo. E foi desaparecendo. Mesma coisa que você está vendo essa caneta aqui, você não vê mais a caneta, só vem luz.
Você não vê no computador, você não vê o celular, você não vê essa camisa, não vê nada. Só luz. E foi entrando. Eu só sei de uma coisa. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. A minha sensação foi de morte. Eu falei, vou morrer. Não sei o que é isso, vou morrer. Eu não sei como, que eu dei um salto da minha cama, eu pulei da minha cama. E quando eu me deparei, eu estava na porta para sair. Eu queria sair correndo, igual doido, saí desesperado. E eu parei na porta, eu lembro que eu parei na porta assim, coloquei a mão bem aqui assim, ó, e respirei com o olho fechado. Fiquei assim, ó. E eu falava para mim mesmo assim, calma, 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 calma. Eu falava para mim mesmo, calma, calma, calma. E eu me acalmando. E quanto mais eu me relaxava, assim, ó, aí eu comecei a abrir os olhos, eu percebi, eu vi a luz saindo do quarto. Aí eu olhei assim, comecei a ver de novo, eu vi as paredes, vi a janela, comecei a ver as coisas. Cara, eu voltei pra minha cama, eu ia falar um palavrão aqui, mas eu voltei pra minha cama, sabe, com o orifício rugoso lombar nas mãos. Melhor dizendo assim. E eu sei que eu fiquei na minha cama ali daquele horário, eu não dormi mais. Eu não consegui dormir. E eu fiquei ali assim, pensando assim, que é isso? Eu fiquei rebobinando a fita, que é isso? Pra quem não sabe o que é rebobinar a fita, né? Antigamente, uns pauzinho aqui, né? Pausa aqui. Rebobinar a fita era algo que a gente fazia, quem viveu lá nos anos 90, que ia em locadora, pegava uma fita, a gente rebobinava a fita com uma coisa, um aparelho chamado videocassete, colocava a fita, rebobinava para voltar a fita. Isso é rebobinar. Se você não viveu isso, né, não vai entender. Tá? Eu tenho que explicar. Beleza. E aí eu fiquei. Eu fiquei. Não consegui dormir. Eu não consegui dormir. Depois de muito, que eu fiquei muitas horas, depois que passou, o meu raciocínio foi voltando. E aí eu lembrei. Eu lembrei do que eu tinha pedido no meu jejum. O que eu tinha. Qual que eu queria falar. Eu falei para Deus que eu queria ver Ele. E aí, antes de eu ter essa recordação, dessa lembrança, veio uma voz assim, ó, bem aqui, falou assim, falou para mim assim, você não queria me ver? Me deu uma crise de riso, ao mesmo tempo riso misturado com medo, com pavor, com tudo junto. E eu fui começando a lembrar, falei, caramba! E eu lembrei, e a voz veio e falou para mim antes, você não queria me ver? Cara, tem um salmo que eu não me recordo agora, mas tem um salmo que a gente precisa aceitar as coisas espirituais, sobrenaturais de forma natural. Tem um salmo que fala o seguinte, que Deus, ele tem é como se fosse um manto, ele é pura luz, não é como se fosse um manto, que tem um manto que cobre, assim, sabe, é pura luz. É luz pura, pura, pura energia, pura luz. Só que é algo assim muito poderoso e que a gente, com o nosso cérebro, esse carro de carbono, um quadro aquele meio que no cérebro não entende nada de coisas espirituais. Então, assim, a gente fica tentando entender certas coisas e não tem como você. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Discernir coisas espirituais, você só consegue discernir espiritualmente. Não tem como você discernir ou entender certas coisas espirituais de forma natural. Não tem como. Tem uma passagem agora, que eu não me recordo também, que fala assim, por que tem algumas pessoas que elas não conseguem entender nada que você fala de coisas espirituais? Nada. Por quê? Está escrito assim, ó, o homem natural não discerne as coisas espirituais, as coisas do espírito. Por quê? As coisas do espírito são discernidas espiritualmente. Então, assim, quando você começa a ter o hábito de jejuar,
você vai ter as suas experiências, você vai começar a perceber coisas do mundo espiritual, você vai começar a discernir a atmosfera espiritual. Então, quanto mais você tem esse hábito de jejuar, de se abster de alimentos, mais você vai acessar coisas do reino do espiritual. Por quê? Nós estamos no Cronos, cronologia, no tempo Cronos, tempo cronológico, tempo onde conta o tempo, dias, meses, anos, segundo, minuto, aquela coisa toda, tempo. Agora, no mundo espiritual, mundo quântico, ou no kairos, ou eternidade, não tem essas coisas. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele deixou várias coisas aqui na Terra para a gente poder conectar com esse mundo espiritual. E uma das formas é o jejum. E é não só de nós conectarmos com o mundo espiritual, mas também de você ter vários benefícios. Vários benefícios. Eu nem falei aqui ainda nos benefícios que o jejum traz para você. O jejum ele traz muitas coisas boas, muita coisa, muita clareza. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro de Daniel. Se você é uma pessoa que gostaria, está estudando, por exemplo, está estudando, vai fazer, sei lá, uma faculdade, ou vai fazer um curso, ou você tem uma dificuldade de algum aprendizado, alguma coisa, através da prática do jejum, você pode se tornar, não sei se você sabe disso, você pode se tornar uma pessoa muito mais inteligente. Uma pessoa que consegue absorver as coisas com mais facilidade, ter uma clareza, né, alinhado com outras coisas, é lógico. Eu vou ler para vocês aqui, presta bem atenção nisso aqui. Daniel, capítulo 1, e vou ler para vocês, presta bem atenção. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, tá aqui proteja meu filho, isso é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Ele atacou a cidade de Jerusalém e cercou ela. Então, Adonai, o Eterno, Adonai é um dos nomes de Deus, entregou a Joaquim, o rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados na casa de Deus. O templo foram saqueados e levados para o templo dos deuses de Nabucodonosor. Quer dizer, roubaram tudo, pegou tudo, saqueou tudo que tinha e levou para Babilônia, para o rei Nabucodonosor. Vamos lá. Na terra de Sinar, isso era as regiões da Babilônia, as regiões da Babilônia. E os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes de servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico era significado em hebraico era Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. O significado do nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias,
significa Yahvé é misericordioso, Misael, no caso Deus, Yahvé é Deus, né? Deus é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Misael, o significado de Misael é ninguém se compara a Deus. E Azarias significa Deus é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel trocou os nomes deles, né? Chamou Daniel de Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei, que significa amigo do rei. E Misael nomeou de Mesaque, quem é como o deus Lua. Quem é como o deus Lua? E Azarias deu o nome de Abdinego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, olha só, daqui eu quero que você preste atenção. Você vai entender o jejum. Eu quero que você preste bem atenção daqui para frente. Desse versículo 8 para frente. Presta bem atenção, que aqui você vai entender um pouco sobre o segredo do jejum, o que está por trás do jejum, o que está por trás de você quando você entende quem é você. Presta atenção. Isso é lindo. Isso aqui é lindo, lindo. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8 em diante, daqui para frente. Olha que interessante. Daniel, porém, tomou uma decisão. Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro. Não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Daniel falou, olha, chamou o chefe e falou, olha, é o seguinte, eu não quero comer essa comida e nem beber dessa bebida. Vai vendo. Ele tomou uma decisão no seu coração, não vou me contaminar com essa comida daqui da Babilônia. Eu não vou comer isso aí. Presta atenção, presta bem atenção. Elohim, que também é um dos nomes de Deus, Elohim, Deus, olha o que Deus fez. Quando você toma uma decisão no seu coração de não participar de certas coisas, Deus muda a história, Deus muda o coração, muda tudo. Converte tudo, o que tem para dar errado faz dar certo, muda tudo. Presta atenção. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel. Deus mudou o coração do chefe, fez com que ele fosse bondoso com Daniel. Olha só que interessante. E demonstrasse consideração por ele, fosse bondoso e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar que os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. O cara ficou com medo. Falou, cara, seguinte, se o rei perceber isso aí dos os rostos seus ficar abatidos, ele vai mandar me matar. O cara ficou com medo. Presta atenção. Olha o que Daniel falou. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de... Deixa eu ver se está aqui. Então Daniel, isso mesmo, versículo 11. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-te que te faças uma experiência com os teus servos por 10 dias. Presta atenção. Dando-nos apenas legumes para comer
e água para beber. Depois, Daniel falando para ele, nos dá água para beber e legumes para comer. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme... Peraí, um pouquinho. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das iguarias da mesa do rei. E trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. 14, versículo 14. E assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor. Quando você descobrir o que é o jejum e começar a jejuar, você vai ficar muito mais jovem e mais bonito. Mas nem precisar fazendo botox. Vai ter um botox natural. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis. Quando você começar a ter o hábito do jejum, você vai desintoxicar o seu corpo. Desintoxicado, mais saúde, mais energia, tudo melhor. Passados 10 dias, a aparência dos 4 jovens, dos 4 rapazes eram melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes, vai ter mais força e mais vigor, do que todos os jovens que alimentavam da comida da mesa do rei. Essa parte aqui é interessante, ó. Presta atenção nesses versículos aqui agora. Ó. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes haviam sido designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. Agora, presta atenção no versículo 17. Presta atenção. Olha isso aqui. Isso aqui é lindo. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus abençoar com especial sabedoria e inteligência. E toda a cultura, em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Quando você entende que o fato de você ter um hábito do jejum, uma prática do jejum, você vai começar a entender que quando você se abstém de coisas naturais, você recebe algo sobrenatural. O texto está dizendo que Deus abençoou eles com uma especial. Presta atenção, vou ler aqui 17. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria. Não é sabedoria, é especial. Especial sabedoria. Passando um carro agora de funk aqui, mas tá de boa. Daqui a pouco começa a dançar aqui também. Com especial sabedoria e inteligência. Inteligência em quê? Em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Agora você imagina os caras foram levados como escravos para a Babilônia e quando eles têm um entendimento de quem eles são, eles têm um entendimento dos segredos do jejum, o que está por trás do jejum, começam a ficar passando fome, começam a ficar sem comer,
Quando você começa a entender sobre os alimentos, quando você começa a entender que tem alimentos que vão trazer benefícios para o seu corpo e tem alimentos que trazem malefícios. Então, jejuar, como eu pensava lá atrás, antigamente, e como muitas pessoas, talvez você que está vendo esse vídeo, muitas pessoas pensam que jejuar é ficar sem comer, passar fome, é ficar, sabe, tem uns pensamentos muito bobos. A ignorância, ela é uma coisa terrível. A ignorância, ela trava as pessoas, a ignorância, ela cega as pessoas. A ignorância, ela faz você ficar paralisado, você fica engessado, você fica meio bobo mesmo. Você não tem entendimento. Então, quanto mais você procurar mais informações, não só nesse vídeo que você está vendo aqui, você seguir, procurar pessoas sérias, tá? Não pessoas doidinhas, pessoas sérias, pessoas que estudam, pessoas que têm comprometimento com as coisas de Deus, pessoas que levam as coisas a sério, mais conhecimentos você vai ter. Uma coisa melhor ainda é quando você começar a vivenciar até as suas experiências. Não algo que fulano contou, Beltrano contou, que não sei o que. Não. Você vê as suas experiências. Você começar a entender que as coisas sobrenaturais são naturais. Você trazer isso para você. Sem religiosidade, sem palhaçada, sem firulas. É simples. É muito simples as coisas espirituais. Gente, eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha sido luz para a sua vida no dia de hoje, tenha trago esclarecimento, tenha trago entendimento, que você possa ter tido uma clareza sobre o jejum. Eu não falei aqui de uma forma mais aprofundada, eu fui bem simples, separei algumas coisas aqui, alguns pontos, mas que você venha ter assim, a sua experiência. Como jejum, Flávio, o que eu posso, como que eu posso iniciar o meu jejum? O jejum você pode começar fazendo ele em algumas horas, se você não tem hábito. Você pode fazer, separar uma parte do dia para você fazer. Você depois, se estiver num grau mais avançado, você pode separar um dia, ficar um dia inteiro sem jejum, ou 2 dias, ou 3 dias. Vai de você. É a prática. É igual um exercício. É igual você fazer flexões. Você, como não tem hábito de fazer, você não consegue fazer nenhuma direito. Fica todo torto, todo empenado. Mas quando você faz uma, depois você faz duas, depois faz 5, você vai ganhar mais força. Assim é o jejum. Assim é para qualquer outra coisa. E eu falei, você vai perceber isso, você vai fazer, e depois você volta aqui no vídeo, daqui a um tempo, e comenta sobre a sua experiência. Você só vai entender o que é o peso da iniquidade e o peso dos pecados. Você só vai entender, eu não estou falando de religião aqui não, tá? Presta atenção. Uma hora eu falo sobre isso com mais detalhes. Você vai conseguir entender o peso da maldade quando você começar a jejuar. Você vai sentir o peso. Como que isso tem um peso, tá? Tem um peso. E existe uma força, essa força chamada iniquidade, ela luta com todas as forças, todas para você, para tudo aquilo que não que está no teu espírito não vir à tona, para não vir emergir no seu espírito. Então é uma luta para isso não vir, para não acontecer, para você não conseguir fazer. Então você vai ter muita dificuldade, não vai ser fácil você ter essa experiência, porque o corpo ele vai gritar por comida, ele vai gritar, vai berrar, ele não vai aguentar, vai te dar um monte de coisa. Eu lembro quando eu comecei a fazer a prática do jejum, é algo tão maravilhoso que você começa, cara, do nada vem uns pensamentos muito doidos na sua cabeça. Você fala assim, hoje eu vou ficar de jejum, vou tirar o dia para jejuar, você ora, consagra o dia, tudo bonitinho. Aí começa a vir uns pensamentos, cara, nada a ver na sua cabeça. Nada com nada.
umas dor do nada, um trem esquisito, sabe? Por quê? Porque você está acessando uma dimensão espiritual. Então, existe uma batalha, existe uma guerra para que você não consiga. Então, quando você começar a ter o hábito de jejuar, uma dica que eu te dou, vai devagar, começa fazendo, vai percebendo, entra em oração, consagra. Outra coisa importante que eu falo nesse vídeo, antes que eu esqueço. Quando você tomar uma decisão de fazer o jejum, você vai orar a Deus e vai falar assim, Senhor, sela esse compromisso. Me proteja. Você vai consagrar. Eu consagro esse jejum para essa área, talvez para sua família, talvez para um filho, talvez para uma pessoa que está precisando. Você vai jejuar para aquele objetivo. Então você vai comprar uma guerra no mundo espiritual. Então você vai tomar essa decisão e você vai pedir Deus. E Deus vem e te sela. Quando Deus vem e sela, quando você consagra aquele jejum, entrega para Deus para aquele objetivo, Deus vem e sela você. Nem fome você vai sentir. Você teve dias que eu saí, eu estava em jejum, e eu fui trabalhar em jejum. E foi um dia fantástico. E às vezes você acha que vai sentir tonteira, vai ter o quê? Doideira. Nada, eu senti, fui bacana. Trabalhei, fiz as minhas coisas que tinha que fazer e tudo maravilhoso. Você pode fazer um jejum, por exemplo, tem pessoas que ficam totalmente sem alimento. Isso vai de cada pessoa, igual eu disse. O jejum tem fases. Tem cada um na sua fase ali. Você vai aprendendo. Eu conheço pessoas que já ficaram 40 dias sem jejum, sem comer. Só água. Não recomendo, tá? Não é qualquer um, não. Tem pessoas que só come no período de jejum, ele come só grãos. Tem pessoas que come frutas ou só legumes. Então, assim, tem várias formas, tá, de cumprir o jejum. Várias formas. Não é só ficar totalmente sem comer. Você viu ali que Jesus ficou totalmente sem comer. Tem outros casos de pessoas que ficaram igual Daniel, tomava água e comia legumes. Durante quanto tempo? 10 dias. E ele falou, olha a nossa, compara a nossa aparência. Então, assim, tem um propósito. 10 dias. Água e legumes, vegetais. Então, assim, você começa, estude mais, dica que eu te dou, estude mais, busque informações, entenda mais sobre esse assunto e começa a ter a sua experiência. Não o que fulano viveu, o que o outro contou, não, a sua experiência, você e você mesmo. E depois você volta aqui e me conta a sua experiência. Eu espero ter sido luz para você no dia de hoje, ter trazido esclarecimento sobre esse assunto tão maravilhoso. Depois eu vou voltar a falar mais sobre esse assunto, mas eu espero de verdade que tenha sido luz e bênção. Beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Fui.